Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo, a célula. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí para vocês, né? Vai aparecer aí na tela, né, o título da nossa aula de hoje para vocês, que é a saúde do solo, né? Então, nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente é o do solo, a célula. Então, olha só que bacana, né? A gente vai falar então aí um pouquinho a respeito do solo, né? E como que tornar, né? Como podemos tornar então esse solo mais saudável, né? Ou até mesmo não só tornar o solo mais saudável, né? Mas quais os tipos de exames que a gente pode fazer nesse caso para que esse solo, então, para que a gente consiga detectar nesse solo as suas questões aí, se esse solo ele tá legal, se ele tá propício aí para a agricultura, se é um solo saudável, né? Então a nossa aula de hoje vai ser a respeito disso, né? E aí, gente, né, vamos passar um pouquinho agora para a gente falar a respeito dos objetivos, né? Então o objetivo da nossa aula de hoje vai aparecer aí na tela para você, que é justamente abordar a respeito, né, os aspectos aí gerais a respeito da saúde do solo e da técnica de bioanálise do solo. Os eixos estruturantes, então, é a respeito da investigação científica, é o nosso eixo estruturante, e é a mediação e intervenção sociocultural. Então, esses dois aspectos é o que a gente vai abordar aí dentro do nosso eixo estruturante, ok? E aí também, né, dentro aí, né, da nossa aula, vocês vão ver que a gente vai falar bastante, então, a respeito dos aspectos do solo e principalmente a gente vai abordar uma determinada técnica que é a bioanálise. Então, olha só, fiquem aí ligadinhos, né, na nossa aula, que a gente vai, então, esmiuçar e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E aí, gente, né, a gente, então, tava lá numa outra aula, mas aí a respeito da má absorção de nutrientes. Então, vamos fazer uma retrospectiva, né, bem rápida a respeito, então, dessa última aula que a gente viu, que era justamente aí, olha, a respeito da má absorção de nutrientes. Então, a gente falou dentro da má absorção de nutrientes, a gente falou através, olha, do distúrbio, né, e o que significa, então, essa má absorção de nutrientes? Significa o distúrbio no qual os nutrientes dos alimentos não são absorvidos corretamente no intestino. Então, na nossa última aula, a gente falou bastante, né, a respeito desse aspecto, de como que acontece aí a má absorção dos nutrientes, e aí a gente viu dois aspectos importantes dentro da má absorção dos nutrientes. Entre eles, então, a gente viu, olha só, a gente viu a intolerância à lactose e a gente viu a deficiência na vitamina B, principalmente na vitamina B12. Vai aparecer aí na tela para vocês, né, o que a gente então falou a respeito tanto da intolerância à lactose quanto em relação à deficiência na vitamina B12. Então a gente viu, né, como que a gente detecta então essas intolerâncias. Então, a gente viu que a detecção se dá por meio de exames laboratoriais de sangue, e aí a gente viu as técnicas, né, as técnicas de análise clínicas e técnicas hematologistas, né, ou técnicas aí hematológicas que podem aí ser utilizadas para detecção, então, tanto da intolerância à lactose quanto da deficiência na vitamina B12. Então, né, a gente está, né, durante aí acompanhando, né, quem está acompanhando aí o nosso aprofundamento e também o nosso componente, vocês estão vendo que a gente está falando bastante a respeito, né, nessas atividades de técnicas que a gente pode então abordar e que a gente pode utilizar para conseguir detectar, então, tanto no caso aí a questão da má absorção dos nutrientes, como também no caso da questão do solo. Então, olha só, técnicas de análise, né, principalmente técnicas laboratoriais, não são utilizadas apenas na questão, por exemplo, nas questões, por exemplo, humanas, né, e nas questões, por exemplo, de deficiências, mas essas técnicas também
podem ser, né, utilizadas na questão aí do solo, que é justamente o que a gente vai ver hoje. E aí, gente, né, vamos falar então o que é a saúde do solo. Quando a gente fala em saúde do solo, a primeira coisa então que a gente precisa pensar é na definição, né? Então, o que seria essa questão de saúde do solo? Então, a definição de saúde do solo é justamente aí, olha, a capacidade de funcionamento contínuo do solo, sustentando a vida dos animais, vegetais e dos seres humanos. Quando a gente fala, gente, na capacidade de funcionamento contínuo do solo, a gente está falando, né, que é como o solo ele consegue então fazer com que as plantas cresçam, ou como o solo consegue fornecer nutrientes para os animais que vivem no solo. Né? Então a gente tem diversos organismos que vivem no solo. E para esses organismos conseguirem estarem vivos aí no solo, eles precisam que esse solo tenha, né, questões aí de nutrientes, né, que sejam então um solo fértil nesse sentido em questões de nutrientes. Então, por isso, quando a gente fala na saúde do solo, a gente está falando dessas questões, né, das quantidades, das concentrações de nutrientes que a gente tem num determinado solo, que faz então com que esse solo forneça vida, não só para nós seres humanos, mas também para os outros animais. Então, isso a gente considera como saúde do solo. Então, um solo saudável é aquele solo que apresenta a quantidade de nutrientes necessários para a manutenção da vida, né, de organismos vegetais, de organismos animais, ou seja, né, que não prejudique ali tanto as questões também de estruturas físicas do solo, como também, né, as questões aí de nutrientes, né, então a quantidade aí de nutrientes presentes no solo. Esses nutrientes a gente não pode ter nem em excesso, nem em falta, então os nutrientes precisam aí, olha, estarem balanceados, né, por isso que quando a gente fala, né, nessa saúde do solo, são esses nutrientes então balanceados que estão presentes no solo, garantindo então a vida dos organismos que dependem então desse solo. E aí, quando a gente fala nessa saúde do solo, a gente fala também em gerenciamento. Então, existem aí técnicas de gerenciamento da saúde do solo, né? E essas técnicas de gerenciamento aí da saúde do solo, a gente vai utilizar de recursos aí para manter a vitalidade e a produtividade do solo, evitando então aí a sua degradação, ok? Então, essas são as principais características que a gente tem que ter em mente quando a gente fala da questão da saúde do solo, ok? Então, primeiro, quando a gente fala, né, quando a gente aborda essas questões de saúde, principalmente do solo, a gente tem que ver se as concentrações de nutrientes são apropriadas para que esse solo aí mantenha o seu funcionamento e que tenha um bom funcionamento. E nós, seres humanos, também a gente pode exercer aí um papel de gerenciamento, né, no sentido de utilizar os recursos de maneira ideal para manter então a vitalidade e a saúde e a produtividade desse solo, né, evitando aí a sua degradação. Ok? E aí, gente, né, a gente entra, então, quais são essas questões de gerenciamento? Quando eu falo, então, na saúde do solo e quando eu falo em gerenciamento da saúde do solo, o que eu preciso levar em consideração? Então, aí a gente vai seguir, né, um percurso, né, que está, inclusive, aí em diferentes cores, e esse percurso, então, é o que a gente vai falar a respeito das principais características do gerenciamento do solo e da saúde do solo. Quando a gente fala ali, olha, capacidade de regulação, a gente está falando principalmente na capacidade de armazenamento de água. Então, ali, olha, em verde, né, que vocês estão vendo ali, olha, uma caixinha de texto verde, né? Quando a gente fala, então, em capacidade e regulação do solo, a gente está falando, então, do ciclo hidrológico, capacidade de armazenamento da água, né, presente aí no solo. Se esse solo consegue armazenar água, ou a quantidade de água que esse solo consegue armazenar, quanto então esse solo ele está aerado. Então a gente
gente fala em aeração também do solo. Se a gente fala também nessa questão aí, olha, dessa capacidade aí também e regulação em relação à água, a gente vai falar também das questões de evaporação. Então, o quanto de água que consegue evaporar, né? E o quanto de água também que é armazenado aí nos interiores do solo, né? Nas questões aí subterrâneas, nos lençóis subterrâneos. Partindo agora do verde para o vermelho, a gente fala ali ó, em cuidado animal e vegetal. Quando a gente fala nesse tipo de cuidado animal e vegetal, a gente está falando na questão da diversidade e produtividade dos seres vivos. Então, o quanto de animais e vegetais estão presentes naquele solo? Aquele solo apresenta uma grande diversidade, né? Apresenta uma grande aí, quantidade de organismos vegetais, organismos animais. Então, são essas questões que a gente precisa levar em consideração. Quanto, então, mais organismos, né, tanto aí, olha, do grupo dos animais quanto dos grupos dos vegetais, né, em relação à abundância. Então, quanto mais organismos diversos eu apresento no solo, melhor esse solo se apresenta, mais saudável ele se encontra. Partindo ali, olha, do vermelho agora para o azul, a gente vai falar em ciclagem de nutrientes. Quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, a gente precisa levar em consideração os nutrientes que são super importantes para o solo, como o carbono, o nitrogênio e o fósforo. Esses nutrientes, eles são importantíssimos, principalmente para a questão aí, olha, do crescimento de vegetais, né? Então, para o crescimento aí das plantinhas, né? Então, a gente precisa dessas quantidades e dessas concentrações adequadas de carbono, nitrogênio e fósforo. E aí a gente entra na ciclagem desses nutrientes, né? A gente tem um outro aprofundamento também, né, das transformações do solo, e nesse componente, aliás, né, nesse componente, a gente fala bastante aí a questão da ciclagem dos nutrientes. E o quanto essa ciclagem é importante, porque mantém, né, a presença desses nutrientes ali no solo. Quando a gente fala justamente de ciclos, né, ciclos biogeoquímicos ou ciclos de nutrientes, seria justamente isso, a utilização então desses nutrientes e a sua devolução desses nutrientes para o ambiente, no caso, a sua devolução para o solo. Então, quantidades ideais aí, olha, de carbono, de nitrogênio e de fósforo vão fazer com que esse solo esteja cada vez mais saudável e vai fazer também com que eu tenha uma maior diversidade de seres vivos presentes e crescendo nesse solo. Então, por isso, é importante também, dentro do gerenciamento da saúde do solo, a gente perceber aí quais são as concentrações e os níveis desses nutrientes para saber, então, se o nosso solo ele está ou não saudável. E aí, a partir aí do azul, a gente vai para a caixa preta, né? Ali na caixa preta, a gente vai ver a questão da infiltração e do tamponamento. Então, solos saudáveis são aqueles solos que conseguem filtrar, que conseguem degradar, imobilizar e desintoxicar, né, ali dentro, né, desse solo, que conseguem exercer essas funções, que conseguem exercer esses papéis. Então, solos saudáveis permitem a filtração da água. Solos saudáveis permitem aí, olha, né, ou diminuem o aspecto da degradação desse solo, permitem então que esse solo mantenha a sua estrutura física. Né? Então, solos saudáveis aí se tornam mais imóveis, né, nesse sentido, porque justamente eles mantêm ali a sua estrutura, a estrutura das suas rochas. Então, por isso, a importância da gente verificar a composição desse solo, né? Quais são os tipos de rochas que estão presentes nesse solo, para a gente ver também se esse solo está ou não saudável, se ele passou por um processo ou não de degradação.
Quando o solo ele passa por um processo de degradação, esse solo então ele se torna, a sua estrutura física, né, ela não fica tão compacta, então o solo ele se torna mais poroso, ele não consegue aí também manter a sua estrutura física. Então por isso é importante esse tipo de gerenciamento. E por último, a gente vai ali para o laranjinha, que é a questão da proteção e estabilidade física, né? Que é justamente isso. Esse solo, ele consegue dar suporte para as estruturas e atividades que estão acontecendo ali nele, né? Esse solo, ele consegue manter as raízes ali intactas, né? Conseguem manter as raízes sempre com, né, com as suas raízes dessas plantas, então sempre ali mantendo em contato também com a água, conseguem manter as raízes dessas plantas também sempre em contato com os nutrientes, né? Então ele consegue suportar, ele consegue promover, né, a vida e as atividades, ele dá estrutura para que haja o crescimento de plantas ou para que haja ali, né, o trabalho de animais ou que haja o trabalho aí de outros seres humanos. Então isso é importante quando a gente fala em gerenciamento da saúde do solo. Então aí a gente passou, né, por alguns aspectos dentro do gerenciamento, né? São aspectos importantes que a gente precisa analisar toda vez que a gente fala sobre a saúde do solo e como a gente pode então gerenciar nesse caso, né? Como que a gente pode então analisar um solo para saber se ele está ou não saudável. E aí que a gente entra num quesito, né, que a gente fala que é a bioanálise. A bioanálise, então, ela é uma técnica laboratorial. Então, por exemplo, né, dentro daquele gerenciamento que a gente falou anteriormente, são algumas técnicas que a gente consegue, primeiro, né, dentro do gerenciamento, fazer algumas técnicas apenas de observação. Então, questão de estrutura do solo, são técnicas que a gente consegue apenas observar a estrutura do solo. Então a gente não precisa de grandes laboratórios, né, para realizar então essas observações. Mas quando a gente entra na parte, por exemplo, lá, né, de verificar os nutrientes e quantidades de nutrientes que estão presentes no solo, aí sim a gente precisa entrar em um laboratório que tenha um pouco mais de estrutura nesse caso. E aí a gente entra, né, com uma técnica que a gente chama de bioanálise. Essa técnica então é uma avaliação qualitativa do solo. Nessa avaliação qualitativa, isso que é importante, né? Quando a gente fala em uma avaliação qualitativa, a gente está falando em qualidade, né? Então a gente está avaliando não necessariamente com números, mas aí no caso a gente vai avaliar se esse solo está ou não saudável, a qualidade dele. Só que para avaliar a qualidade dele, eu preciso de indicadores. E esses indicadores, esses sim, são quantificáveis. Esses indicadores vai aparecer aí na tela para vocês, né? São indicadores, então, que podem ser, olha só, organismos biológicos ou propriedades químicas desse solo ou os dois juntos. Então eu posso ter, né, uma quantificação dos organismos que estão presentes naquele solo. Quais são os organismos, né? Será que eu tenho uma grande quantidade de anelídeos, né? Será que eu tenho muitas minhocas ali presentes naquele solo, né? Será que eu tenho, por exemplo, vermes, né, outros tipos de vermes presentes naquele solo que não fazem parte ali do grupo dos anelídeos, né? Então isso a gente precisa quantificar, né? Ver aí a presença desses organismos que estão ali no solo. Nem todos os organismos, gente, que estão no solo são organismos também que promovem aí a saúde do solo. Alguns dos organismos que a gente pode verificar no solo, eles podem simplesmente mostrar se esse solo está ou não também contaminado, né? Então, se eu tenho, por exemplo, grande presença de anelídeos e principalmente de minhocas, eu posso dizer que o solo ele está num bom estado ali de conservação, ele está saudável, porque minhocas são importantes para a aeração do solo, são importantes ali, olha, para a formação, né, do que a gente chama ali dos buracos no solo, né? Então são importantes para fazer a ciclagem também dos nutrientes, para revolver a terra, né, para melhorar as questões ali também de oxigênio do solo. Então, esses organismos
estando presentes no solo, eles são super importantes. Mas, se eu tenho a presença, por exemplo, de larvas de outros vermes que causam doenças, por exemplo, nas pessoas ou que causam doenças em outros animais, aí eu preciso ficar atento em relação a esse solo, para saber se esse solo ele não está sendo objeto aí de despejo, por exemplo, de lixo, de matéria orgânica, de esgoto inadequado. Então, essas características precisam também ser avaliadas. E outras características também são as questões aí, olha, das propriedades químicas. As propriedades químicas, aí sim, entra nas questões das ciclagens. Dentro das propriedades químicas e também dentro dos organismos biológicos, muitas vezes a bioanálise ela vai quantificar enzimas. E enzimas, duas ali que eu destaquei para vocês, que são enzimas importantes. A arilsulfatase, que está presente no ciclo do enxofre, e a beta-glicosidase, que está presente no ciclo do carbono. Então, essas duas enzimas são importantes para a gente conseguir detectar se há a presença de enxofre, por exemplo, naquele solo, e se há a presença de carbono. Então, conseguindo detectar essas duas enzimas, eu consigo detectar a presença, então, desses dois componentes, e aí, então, eu consigo verificar se, então, meu solo, ele está ou não saudável, né? Se eu tenho aí esses químicos, né? Esses nutrientes químicos, esses elementos químicos e componentes aí no meu solo, e também consigo determinar por meio lá da presença dos organismos biológicos. Quando a gente fala, então, da presença dessas enzimas, a gente diz que essas enzimas são bioindicadores. Bioindicadores, por quê, né? Da onde vem, então, essa palavra bioindicadores? Indicadores porque ele indica alguma coisa. Bio porque ele vai indicar aí, nesse caso, a questão da qualidade, da vida do solo, né? Então, eu vou conseguir identificar, por meio dessas enzimas, a qualidade desse solo, a presença de vida nesse solo, se esse solo ele está ou não saudável e se esse solo apresenta ou não nutrientes importantes para a manutenção aí, né, dos seus aspectos, para a manutenção das suas características e, consequentemente, também para a manutenção da vida e da diversidade que cresce ao redor e sobre esse solo, tá? Então, isso é super importante e a bioanálise, ela então é um método laboratorial que consegue determinar e é um método atualmente que é muito utilizado quando a gente tem aí os grandes produtores que querem saber a respeito aí querem fazer uma análise do solo para saber se é possível realizar aí uma nova plantação, né? Então aí eles adotam essa metodologia, adotam então essa técnica para conseguir aí saber quais são os constituintes do solo, ok? E aí, gente, né, como que é essa metodologia? Essa metodologia, então, a gente faz a coleta desses solos e a gente, através de outros métodos, a maioria deles, né, colorimétricos, a gente consegue determinar os valores, né, que são esses valores aí desses nutrientes. A gente pode determinar não apenas os valores de enxofre por meio da presença daquelas enzimas, não só os valores também de carbono, mas a gente pode determinar também de outros elementos químicos. A gente pode determinar do nitrogênio, pode determinar também do fósforo, do cálcio, então de diversos outros elementos químicos. Quando a gente faz essa análise, quando a gente faz a determinação por meio da atividade daquelas duas enzimas que eu ressaltei ali para vocês, quando a gente faz a análise daquelas duas enzimas, a gente consegue determinar então as quantidades de enxofre, quantidades de carbono. E a partir daí, a gente faz uma comparação.
Essas quantidades e essas determinações são colocadas em uma tabela, são enviadas, então essas tabelas são preenchidas aí, né, via digital pela internet. Essas tabelas são enviadas e são comparadas para a gente conseguir então fazer a interpretação desses bioindicadores. São comparados então com valores de referência para um solo saudável. E aí, se a gente tem valores elevados, a gente tem então valores bons aí em relação à nossa referência, a gente tem um solo saudável em relação àqueles nutrientes. Se os valores estão baixos ou muito abaixo em relação à referência, aí sim a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de solo. E a partir daí também, quando a gente toma cuidado com esse tipo de solo, a gente precisa pensar também em outras técnicas que a gente precisa adotar para fazer então com que esses elementos aumentem os seus valores, sem que a gente também contribua para a degradação desse solo em outros aspectos. Então aí a importância de fazer essa análise para saber quais os elementos que estão faltando, quais elementos estão aí muito abaixo dos valores de referência, para você então depois entrar com uma técnica para conseguir então corrigir esses valores. E com isso a gente consegue determinar o que a gente chama de IQS, que é o índice de qualidade do solo. Com esse índice de qualidade do solo, eu consigo determinar se esse solo está saudável, se esse solo não está saudável, se esse solo está próprio, por exemplo, para uma determinada plantação, se esse solo não está próprio, e a partir daí, então, eu consigo estabelecer métodos que podem aí corrigir, né, esse solo caso ele não esteja saudável, caso esses índices, né, ou esse índice de qualidade do solo esteja muito abaixo do ideal, a gente consegue então corrigir e melhorar esse índice de qualidade do solo, ok? Com isso também, com a presença de mais nutrientes, possivelmente, né, com a presença também aí, né, com técnicas de fertilização, a gente consegue também aumentar a quantidade de organismos biológicos. E aí sim a gente tem aí o solo perfeito e o solo saudável, entendeu? Então aí, gente, olha só, apresentei para vocês, né, uma técnica que a gente pode então utilizar para medir a qualidade do solo. E a partir daí, a gente entra no nosso momento de interação. Nesse momento de interação, vocês já sabem, né? O momento, então, onde eu lanço perguntas, né? Elaboro aí perguntas, sugestões ou comentários para que vocês, então, possam debater isso com os seus professores, para que vocês possam pesquisar, para a gente então aprofundar um pouco mais a respeito dessa temática. E aí eu levantei com vocês duas questões que são importantes dentro do que a gente falou até agora. A primeira, né, que muitas delas, na verdade, essa primeira eu dei uma leve pincelada e aí vocês acabam pesquisando um pouco mais a respeito de como fazer para melhorar a saúde do solo. Então essa, né, é uma pergunta para vocês. Vocês podem então pesquisar a respeito, né, de técnicas de melhoramento da saúde do solo. E uma outra pergunta que eu deixo aí para vocês é: além da bioanálise, quais outras técnicas podem ser usadas para detectar a saúde do solo? Então olha só, né, para vocês aí essa segunda, nessa aula especificamente, eu não abordei uma outra técnica, né? Eu falei apenas da bioanálise. Então essa é uma pergunta para a gente expandir um pouco mais a nossa pesquisa. Mas pensem, por exemplo, que no solo a gente tem outros organismos que vivem ali no solo. A gente tem, por exemplo, vegetais que crescem naquele solo. Será que se eu fizer a análise, por exemplo, de partes desse vegetal, será que essa também não é uma técnica para eu detectar aí a saúde do solo? Se eu fizer, por exemplo, a análise das folhas e tentar, né, ali detectar quais são os nutrientes que estão presentes nas folhas, né, os elementos químicos que estão presentes na folha, será que isso não é uma maneira, por exemplo, de eu detectar também a saúde do solo?
Então aí pensem nessas questões, reflitam sobre isso, discutam com os seus professores, com os seus colegas, pesquisem a respeito disso e aí então anotem no caderno de vocês, principalmente no diário de bordo, as pesquisas, as dúvidas, né, para que a gente então possa, na nossa próxima aula, continuar a nossa temática aí de técnicas e de estudos de caso a respeito então tanto da análise do solo quanto também da análise da saúde humana. Gente, vou ficando por aqui, nossa aula está chegando ao final, né, e espero aí, né, nos encontrarmos na nossa próxima aula. Gente, até mais!